Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Rabinos de Israel vão reconhecer a Jesus como o Messias? Se isso for verdade, é uma grande notícia. E o que isso tem a ver? O que pode nos ensinar? O que pode nos mostrar na visão escatológica apocalíptica? O que vai mudar a partir de agora se realmente isso acontecer? Essa notícia foi divulgada pelo canal Questione-se do Renato Barros, portanto, para entender melhor aquilo que eu vou falar, você deve assistir o vídeo do canal Questione-se. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e vou deixar um outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá. Em tese, o que foi explicado? Que haverá um tribunal. No passado, a gente, quando lê a Bíblia, vê a palavra sinédrio, em hebraico Sanhedrin. Era um tribunal do judaísmo, um tribunal assim, religioso. Então tanto é que Jesus, quando foi preso, eu falei inclusive ontem na live lá no canal Autoajuda Bíblica, que o link está aqui na descrição, assim, levaram ele para onde? Sinédrio, quem cuidava do assunto religioso. O que eles queriam? Condenar a Jesus, mas ele era debaixo dos panos, e eles queriam que Jesus fosse julgado numa lei mais severa do que a deles. Porque de que forma Jesus seria condenado à morte? Apedrejado. Mas eles queriam que Jesus sofresse mais e que ele tivesse uma condenação que é abominável pela Torá, né? A lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a crucificação, porque na Torá está escrito, maldito é o que morrer no madeiro. Então é isso, Jesus, ele foi inclusive condenado à cruz, né? E encaixa com aquilo que está na Torá. A cruz é o madeiro, Jesus morreu lá, portanto, maldito. E ficou isso. Desde o Sinédrio, desde o Sanhedrin, há 2000 anos atrás, até agora, este foi o julgamento. Portanto, alguém que mereceu morrer porque blasfemou contra Deus, ele se julgou ser o próprio Deus, é isso que está. O que vai acontecer, segundo esse vídeo que o Renato Barros divulgou, haverá um novo tribunal para que Jesus, e Yeshua em hebraico, seja absolvido de todas as acusações. Aí é claro, a gente vê assim que a pessoa principal do vídeo, ele é um discípulo de Yeshua, né? Ele serve a Jesus, e aí ele fala muito do seu rabino ortodoxo, né? Um líder dentro do judaísmo, que ele vai ser uma espécie de juiz final, ele que vai julgar, e haverá outros 10 rabinos. Por que 10? Isso daí no judaísmo há uma tradição que se chama Minyan, está até escrito no Novo Testamento, só que não traduzem desta forma para nós. E assim, tem que ter 10 judeus para que possa se fazer qualquer tipo de reunião. E é isso que vai acontecer. Então haverá um julgamento, haverá uma cerimônia, vão pagar por esse julgamento, pagar em dinheiro. Enquanto muita gente detona a igreja, detona os serviços religiosos quando se cobra alguma coisa, né? Mas vai se fazer assim também, e aí haverá esse julgamento. Então, assim, primeiro vamos ter calma. Não é que os judeus, os rabinos, os ortodoxos reconheceram a Jesus como Messias. Não, ainda não. Neste primeiro julgamento, pelo menos foi o que eu entendi, é para que Jesus seja livre das acusações. E eles vão fazer esse ritual conforme a tradição rabínica. Bom, nós sabemos que Jesus não teve culpa de nada. Pelo contrário, ele tomou as nossas culpas e levou lá na cruz todas as nossas transgressões e iniquidades. Como o profeta Zacarias disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No entanto, para o judaísmo, ele foi, assim, é muito dividido quando se fala de Yeshua para um judeu que mora aqui no Brasil,
ou que mora nos Estados Unidos, ou que mora lá em Israel. Eles podem até assim falar que não, é tudo igual, mas não é. Há vários tipos de judaísmo também. Então, quando se fala de Jesus, alguns vão dizer assim, ele era um profeta. Eu já tive patrão, patroa, que eles são judeus. A patroa me dizia, não, Jesus, ele era um profeta, um bom profeta. O patrão, ele já dizia que Jesus, ele era assim, o mestre da cabala, né? As coisas místicas, estudos assim, do sobrenatural que existe dentro do judaísmo. Mas nós vamos conversar sobre isso também. Mas assim, ele dizia que Jesus sabia, ele era mestre, ele foi o que chegou próximo, né? O que atingiu o grau maior, ele sabia o nome completo de Deus, porque eles acreditam que não é só o tetragrama, que teria mais cerca de 70 palavras, letras, números, enfim. E aí quem descobre isso tem poderes sobrenaturais. Então, assim, no caso do meu ex-patrão, ele achava que Jesus não tinha morrido, que ele tinha sido tirado da cruz antes, e aí com esses poderes que ele recebeu por conhecer muito bem a Cabala, ele foi arrebatado como Elias. Muitos já dizem, não, ele realmente era um impostor. Outros dizem, ele foi um bom rabino. Mas aí ele virou a cabeça e começou a dizer que ele era Deus e criou uma religião. Então, assim, percebam, é muito dividido esse assunto. E só um detalhe, tá, gente? Eu tive patrão, patroa, judeus. Eu tive aluno, porque eu sou professor de teclado, de piano, eu tive aluno judeu. Eu trabalhei também numa concessionária de carros que tinha lá vários clientes que eram judeus. E tenho amigos e conhecidos. Eu, inclusive, almocei na casa de um rabino ortodoxo. E para esse rabino, Jesus, ele é o Messias. Só que no judaísmo tem uma história, uma regra também, que teria dois Messias. Um é o servo sofredor, o filho de José, e o outro, o filho de Davi, o rei. Bom, tanto um quanto o outro, nós sabemos que é Jesus. Mas tem essa regra também entre alguns grupos judaicos. E esse rabino ortodoxo, ele falou para mim, mas ele falava assim, baixinho, cochichado. É bem assim. Por quê? Porque ele mora num apartamento e todos os vizinhos lá também são da sinagoga. E para ele era isso, ele não acredita que Jesus seja assim, tenha divindade como nós acreditamos, mas ele acredita sim que é o servo sofredor. Então você vê o quanto é difícil, mas oficialmente nas sinagogas ortodoxas, tradicionais, Yeshua, Jesus, ele era um impostor, ele não era ninguém, ele não era profeta, ele não era Messias. Alguns defendem que ele era rabino, outros dizem que não. Mas por fim, dentro dessas sinagogas, existem alguns judeus, ou muitos, dependendo da sinagoga, que acreditam que Jesus é o Messias. Seja desta forma, né, o filho de José, Ben Yosef, ou Ben Davi, o filho de Davi, ou que não existe nada disso, que é um Messias só, eles acreditam. A grande maioria preferem se calar, porque eles podem receber muitas rejeições, piadas, né? Enfim, chacotas. Então eles preferem ficar quietos. Agora eu vou indicar o segundo vídeo, que eu também vou deixar aqui na descrição, do Tzadok Ben-Derer, Judaísmo Nazareno, a Revolução dos Rabinos. Você também precisa assistir para entender melhor esse assunto, porque ele afirma que muitos rabinos ortodoxos, no momento certo, vão revelar que Jesus é o Messias. Então, será que está chegando esse momento? Talvez nesse primeiro julgamento haverá boas notícias? É possível que sim. Vamos aguardar, mas essa notícia precisa ser divulgada. Nisto a gente vê alguns pontos escatológicos. Para quem acredita, o anticristo vai vir de Israel, será um judeu que vai enganar todo mundo, que vai trazer a paz.
Então, assim, se eles aceitarem oficialmente, né, tirar a culpa de Yeshua, que já vai ser um começo. Depois, o segundo passo vai ser provar que ele é o Messias. E se muitos acreditarem, aceitarem? Então veja que, de fato, gente, o anticristo não vai ser. O que eu quero dizer com isso? Talvez você não entendeu ainda, mas eu vou explicar melhor agora. O anticristo não vai ser um judeu que vai enganar todo mundo. A Bíblia mostra como que ele vai ser um imperador, será um inimigo desde o princípio. Agora, o que a gente vê? Então vamos supor que muitos judeus, a partir de tudo que vai acontecer, desse julgamento, venham a reconhecer a Jesus. Bom, Apocalipse diz que na verdade serão 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos de Israel, que ela é 12 no total. Elas foram banidas, foram perdidas? Não, elas foram espalhadas. Mas eles estão lentamente, é muito trabalhoso isso, mas eles estão recuperando cada uma dessas tribos. Se o Apocalipse diz que será 12 mil de cada uma delas, eu acredito que é a palavra de Deus. Então serão 144 mil judeus que servirão a Yeshua, que reconhecerão. Muitos já reconheceram, mas guardam para si. E alguns rabinos ortodoxos ou tradicionais já declararam publicamente, só que aí eles são rejeitados. Muitos acabam dizendo que eles endoidaram, ficaram loucos, ou então que viraram cristãos, porque para o judaísmo é isso. Se não existe, para os tradicionais e ortodoxos, não existe judeu messiânico ou nazareno. A partir do momento que ele confessa, ele pode confessar um outro rabino do passado que era o Messias, mas se confessar Jesus, virou cristão. É assim que eles colocam, então a batalha é muito grande. Agora, nesse julgamento, vão tirar a culpa de Yeshua. Claro, é o rabino, o juiz, contra 10. Vamos ver o que vai dar. Mas assim, é uma excelente notícia. A gente tem que observar e ver qual vai ser o resultado de tudo isso. O que eu falo por mim? Veja só, desde o finalzinho de dezembro, né, de 2021 para 2022, eu sempre oro por Israel. Eu sempre clamo ao Eterno para que haja uma revolução nas sinagogas messiânicas, nazarenas, assim, para que os judeus que servem a Yeshua, eles possam ter autoridade, ganhar novas almas, pregar a palavra, ter estratégia, sabedoria, unção. Eu sempre oro isso, mas eu confesso que do final do ano passado para cá, eu tenho orado mais. E eu citei a Deus a respeito desse vídeo do Tzadok, né, que fala dos ortodoxos, dos rabinos, que logo eles vão trazer essa revolução. E eu orei e pedi para Deus isso, sabe, Senhor, que isso aconteça o mais rápido possível. Eu não sei se é agora, tá, gente? Mas assim, eu confesso que fiquei animado quanto a esse assunto. Porque eu sou, pequeno ou não, mas eu sou um intercessor de Israel e desse assunto. Eu quero muito que haja uma revolução naquele lugar. Serão 144 mil que estão alistados ali no Apocalipse. As duas testemunhas logo virão, elas vão pregar em Israel. Tá? As duas testemunhas não é os judeus e os cristãos. A gente pode até fazer uma aplicação assim, mas literalmente são dois que hoje estão, segundo Zacarias, profeta, né, eles estão ao lado do Senhor lá no céu e eles virão para pregar. Bom, eu tenho um vídeo sobre as duas testemunhas, é só você colocar Marcos Ribas, as duas testemunhas. Então é isso, gente. Eu sei que esse vídeo deve ter deixado muitas dúvidas, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Vá até o canal Autoajuda Bíblica, que é o canal das lives, e lá você faz perguntas
desse assunto aqui, eu vou ter um imenso prazer de responder. E sim, se inscreva neste canal. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. É muito difícil pregar a palavra de Deus nesta plataforma, mas você pode me ajudar se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom, é isso. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Yeshua Jesus.